Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas uma blusa de manga morcego. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para costurar essa blusa eu usei uma viscose, que é um tecido que tem bastante caimento para ficar aquela manga morcego, para não ficar aquele tecido muito armado, né? Então vocês podem usar um linho, só para ele vai ficar um pouquinho mais armadinho, um crepe também, ou vocês podem fazer até mesmo de viscolaicra. Então bora pro passo a passo? Então meninas, aqui eu comecei fazendo aquela nossa base do bolo lá, né? Aquela nossa modelagem básica, que tem lá dentro do nosso curso, dentro da nossa comunidade também está disponível para vocês essa parte da modelagem básica e da modelagem avançada também, tá? Então, fazendo aquela nossa linha imaginária, e daí a gente vai começar a desenhar ali a parte do decote, do ombro, né? Sempre aquele molde pela metade, porque o outro lado é espelhado. Então, por isso que a gente faz só metade do nosso molde. Ali eu já desenhei o meu decote da frente e das costas, os meus ombros, e tudo aquilo ali, gurias, tem o passo a passo lá dentro da nossa comunidade, dentro do nosso curso, para quem adquire somente o curso, né? Então, ali vocês têm como um passo a passo para fazer um bolo, né? O primeiro bota tanto de ovo, tanto de farinha, é a mesma coisa, meio ombro, mais 13, né? Tem todas as regrinhas ali, é só a gente seguir. De tanto a gente fazer aquela receita ali, a gente grava, não precisa mais olhar aquela receita do bolo, né? É a mesma coisa para quem tá fazendo a modelagem, tá? Com o tempo a gente vai gravando os passo a passo e assim a gente consegue fazendo de cabeça mesmo, mas se não tem lá o passo a passo também para vocês seguirem sempre os modelos que vocês estão fazendo. Então eu fiz ali a minha base da frente e das costas juntos e agora eu tô alterando para uma manga morcego, ó. Então para alterar para uma manga morcego, eu fiz a metade daquele ombro ali que a gente sobe 3, né? Fiz a metade dele porque vai ficar o ombro, vai ficar frente e costas iguais. E fiz já a partir daquele ombro, eu botei mais o comprimento da minha manga. E daí eu vou ligar os pontos ali para mim fazer aquela manga mais caidinha, ó, e fiz uma manga morcego que eu soltei ali na cava em média uns 8 centímetros. E ali na parte do degote eu fiz um degote canoa para ele ficar mais aberto aqui, porque como a gente vai usar uma viscose que ela não estica, tem que passar a cabeça, eu não vou botar zíper e é um modelo de blusa mais solta, né? Ali, meninas, eu alterei também para outro modelo de blusa tipo regatinha mesmo também, como opção, porque como esse meu tecido, ele tem aquela falinha, que eu comprei ele no retalho, né? E ele tinha um defeitinho, então eu já fiz 2 modelos ali naquele molde para mim ver qual que se encaixaria melhor lá no meu tecido. Mas o da manga morcego deu. Como ele ocupava mais, eu achei que poderia não dar certo, por isso eu já alterei para uma regata ali se eu precisasse. Mas não, aquele mais degotado lá da regata. Tanto que eu pintei 2 cores diferentes, já pra mim ter no mesmo molde. Então que vocês sempre me perguntam, né? Dá pra fazer sempre tudo no mesmo molde? Olha como fica muito arriscalhada, né? E daí a gente acaba se perdendo. Então por isso a gente faz um molde pra cada. Ali os dois são bem parecidos, ainda deu, mas se tem muitas alterações, muitos recortes, fica ruim, né? Então eu cortei só o risco de fora do meu molde, da parte que eu quero, nas costas, né, que o meu maior é as costas. Dei uma soltadinha ali também na lateral, vocês viram, daquela blusa pra ela ficar um pouquinho mais soltinha, né. E ali, agora eu marquei onde que eu tava com defeitinho, ó, eu botei um alfinete pra mim saber exato onde é que era aquele lugar ali, pra não acabar passando o desenho da blusa por cima. Então, eu botei o tecido direito com o direito, a orelha com a outra orelha do outro lado, né? Deixa ele bem esticadinho, é bom vocês passarem também esses tecidos de viscose que são amassadinhos, porque senão cria ruguinhas, ele vai ficar um lado maior que o outro, né? O tecido sempre vai ficar parado, lembro vocês que vão ficar girando na volta dele, né? E aí eu tô calculando como que vai ficar melhor o meu espaço para mim botar aquele meu molde. Como esse tecido não tem sentido, eu posso virar o meu molde, porque não tem a estampa, não tem pé, que a gente chama, né? Pra cima e pra baixo, tanto faz. Os dois vai ficar o mesmo efeito ali, não vai ficar os bichinhos de ponta cabeça, né, que a gente fala. Então ali eu calculei, vi que não ia dar o espaço, que eu tinha que diminuir um pouquinho mais o comprimento da minha manga, daí eu já diminuí ele. E agora eu tô riscando toda a volta daquele meu tecido, daquele meu molde ali. Vou riscar ele bem certinho,
Lembrando que o nosso molde é exatamente o tamanho do nosso corpo, então a gente tem que acrescentar todo ele depois costuras na volta, né? Então lá na parte das costas, onde ficou a abertura lá na orelha, eu botei as costas porque nas costas a gente pode fazer uma emenda atrás. E daí na frente que vai ficar a dobra aqui pra na frente não ficar com um corte no meio da frente, né? Então ali tô riscando toda as minhas costas, eu cuidei pra ver se ia encaixar, pra saber o quanto de manga que eu poderia aumentar, né? Se eu poderia aumentar da bainha. Depois que eu fiz as costas ali, eu vou virar o meu molde e cortei só a partezinha do degote, porque na frente o que muda é só o degote, o resto é todo igual, ó. O ombro continua na mesma altura, porque a gente fez aquela alteração para os ombros ficarem iguais. A manga também vai continuar o mesmo, porque depois os ombros têm que se encaixar e as laterais. Então, algumas coisas não podem mudar, ombros e laterais, que são os que vão se encaixar, tá? Então, eu risquei toda a volta dele também, riscando com aquela parte da frente mais degotadinha ali. E agora eu vou conseguir cortar ele na volta também. Ali depois eu vou cortar, eu tava vendo já que dá pra mim tirar o meu revel da frente ali, que é pra mim fazer aquele acabamento. Ó, quando eu tô cortando, eu já tô cortando ele todo com 1 centímetro a mais. Ali embaixo eu fui medindo com a fita pra mim dobrar os 2 centímetros, pra mim cortar com 2 centímetros a mais da bainha, que eu vou fazer aquela bainha. Pode fazer vira e revira ou pode fazer só virar uma vez também. Daí vai depender de vocês, do tecido de vocês que tem de comprimento, né, também. E o que vocês querem melhor de acabamento, tá? Então, vou cortando sempre ele ali 1 centímetro maior, ó, na volta toda do meu corpinho, que eu tinha riscado exato o tamanho do meu corpo. E ali eu botei parte do degote e cortei na volta, tanto a parte do meio das costas quanto a parte do degote, ó. E agora eu vou cortando aquela tira 3 centímetros só de largura toda ela, mas acompanhando aquele corte do degote, que daí ele fica arredondado ali e ele vai acompanhar bem aquele corte para fazer o efeito do revel. Porque esse tecido não estica, você tem que cortar ele no sentido que foi aquele revel ali, porque senão ele não vai virar, né? E como ele não estica nada também, daí fica ruim a gente virar só uma vez. O acabamento fica mais bonito assim com o revelzinho daí. Então, na parte da frente ali, tô cortando toda a volta. Botei aqueles 2 centímetros a mais também da bainha que eu tinha botado no outro, ó. E agora eu vou cortar o revel. Na dobra, eu boto ele lá na dobra também, porque a frente tem dobra, ó. E ali eu vou cortar na parte do meu degote e na partezinha do meu ombro. Agora eu tiro ele de cima e vou medindo 3 centímetros aquela faixinha e vou cortando ela até o final. Assim ela já vai estar o ângulo certinho do meu degote, fica mais certinho para vocês fazerem, porque daí ele já tá exato com costura e tudo. Então a primeira coisa é a gente passar na overlock, tá, gurias? Porque esse tecido desfia, né? Então quem não tem overlock pode passar um zigue-zague lá na volta. Esse daí ainda é mais tranquilo, que não vai ondular tanto, né? Porque é um tecido plano, mas a malha que acaba ondulando mais, né? Quebra um galho, né, gurias? Mas o melhor mesmo é uma over, porque é muito mais rápido para vocês, né? Enquanto vocês lá no zigue-zague vão passar 2, 3 vezes e depois vir cortando os fiapinhos, na overlock tu passa uma vez só, ela já corta, já faz tudo bem mais rápido, né? Eu tô usando uma 4 fios, mas vocês podem usar aquelas verdinhas também, aquelas domésticas. É tranquilo de usar elas também. E é mais em conta, né, também pra gente começar também. Então, a primeira coisa, a gente vai passar overlock toda a volta dessa blusa para ela parar de desfiar. Então, eu passei nos meus ombros, ali agora na bainha da minha manga e na lateral do corpo e embaixo. Vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Cuidando sempre, gurias, para vocês não cortarem o tecido. Tá saindo só os fiapinhos mesmo, quando fica picoteadinho assim da tesoura, né? Só sai esses fiapinhos. E naquela parte do revel, eu vou passar na parte de baixo dele. Eu vou passar a overlock, que é para onde vai ficar aparecendo. Por isso que no degote da minha blusa lá, eu não passei. Porque ele vai ficar para dentro a costura. Tudo que vai ficar para dentro a gente não precisa passar. Passou a mais, não tem problema. Só tu passou uma costura, mas perde tempo, que a gente fala, né? Então, porque ela não vai aparecer, ela vai ficar lá pra dentro igual, ela não vai desfiar, tá? E agora eu passei ele no revelzinho das costas também. E agora na parte das costas da minha blusa, eu também tô passando toda a overlock na volta. O único lugar que eu não tô passando overlock na volta delas é no degote.
Então, nas costas tem duas partes que a gente tinha feito com recorte atrás, né? Quando vocês fazem com recorte atrás, vocês aproveitam mais o tecido de vocês, não precisa ocupar tanto tecido. Quem não quer fazer com recorte atrás, vai ter que pegar duas alturas de blusa, porque essas mangas morcego acabam gastando mais tecido, né? Então, fez overlock toda a volta, menos na parte da curva do degote. E agora a gente vai lá pra reta pra fechar toda essa blusinha. Como ela é tecido plano, a gente tem que fazer a over pra parar de desfiar e faz a reta pra segurar. Ali eu tô enchendo a bobina, ó. Lá também, no nosso curso também tem dentro da comunidade, tá, gurias? Essa parte básica da costura, onde vocês botam lá como encher a linha, como passar a linha na máquina, né? Toda essa parte, o beabá, assim, lá da costura que a gente fala, né? Como é que faz para botar um bolso, um zíper, tudo também tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Então, a primeira coisa ali, eu vou unir as costas, aquele recorte lá do meio das costas para ficarem uma costas e uma frente, né? Que ali, no caso, eu tô com duas partes das costas. Então, eu botei o tecido direito com direito, bem pontinha com pontinha e sempre de baixo para cima, porque se sobrar em cima ainda um pouquinho, a gente consegue ajeitar ali na parte do degote. Se vocês deixarem sobrando embaixo, fica mais difícil para vocês fazerem a bainha depois, né? Que daí vai ter que ajeitar ainda ele. Então, ali tá pronta minhas costas. Agora eu consigo botar direito com direito. E vou fechar a primeira coisa os meus ombros. Sempre daquela largurinha da sapata. Então, botei pontinha com pontinha. E vou vindo todo ele até o final lá, até o meu degote. Sempre dando aquele retrocesso, né, gurias, no início e no fim, que é ou arremate para não desmanchar a nossa costura, né? Para ficar bem reforçadinho. Vou costurar no outro ombro, mesma coisa. Eu vou encaixando na mão ali, dando pra máquina, gurias. Mas vocês podem botar os alfinetes de ladinho, que nem a gente faz lá na costura básica, né? Bota os alfinetes de ladinho e vão passando por cima deles. Não precisa ter medo, né? Dá pra gente fazer qualquer coisa, faz manual também ali, se vocês estão com medo de passar por cima do alfinete. Mas o alfinete de lado, ele passa assim por cima. Só porque daí assim vocês conseguem encaixar bem certinho ele. Não vai chegar lá no final e sobrar tecido e daí ter que desmanchar pra fazer de novo. Porque se acontece isso, quer dizer que repuxou um lado mais que o outro. Por isso que a gente bota os alfinetes pra garantir, né? Então, fez os ombros ali, agora eu já consigo fazer a curva ali na minha lateral do corpo. Tem essa curvinha, porque como tem aquela manga morceguinho, né, pra ela ficar soltinha, a manga inteira, ela vem junto na blusa, a gente não cortou uma manga separada, né? Então, a gente bota direito com direito e também vai costurar ali nas laterais do meu corpo. Sempre de baixo pra cima também. Agora eu tô formando a parte do meu degote ali. Primeiro eu vou emendar na parte das costas, fazer aquela emendinha também da largurinha do sapato, sempre ali. Dar o retrocesso, tudo igual. Depois eu vou encaixar com meus ombros, ó, direito com direito. É como se eu fizesse uma mini blusinha, né, do revel. Então, eu fechei a parte das costas e agora eu vou fechar a parte do ombro. Então, eu preparei todo o meu revel, preparei toda a minha manga para depois unir eles, tá? Ó, ficou frente e costas juntos. Vou dividir em 4 partes, dou aquele piquezinho, né? Boto a costura do ombro com a outra costura e acho o meio da frente e das costas. Na parte do meu corpo lá também, sempre tudo dividido em 4. E eu vou botar o direito do meu revel com o direito da minha blusa. Vou botar o direito com o direito ali e vou encaixando o pique com outro pique, assim, eu vou fazendo toda essa circunferência. Sempre botando o revel pra cima na máquina. Então, a minha blusa ficou no avesso e daí eu boto o direito com o direito lá e vou costurando pelo avesso ali do revel. Que a gola fique pra cima na máquina. Gola, punho, cos, eles são sempre pra cima na máquina, gurias, pra ficar mais fácil pra vocês fazerem a circunferência ali. Por isso que a gente vira também a blusa do lado avesso, que assim fica mais fácil de vocês fazerem aquela circunferência. Então, faz toda a voltinha ali, sempre da largurinha da sapata. Ó, o meu fio tá correndo porque o tecido é muito fininho. Então, não é a gente vai ficar regulando toda hora a máquina. A nossa mão que vai regular ali conforme no tecido. Então, vocês vão esticar bem na frente e atrás. Assim, ele não vai repuxar. Se esticou pouco, o que vai acontecer? Quando chegar lá no final, ele vai ficar franzido e vocês puxarem, aquela costura vai estourar. Não tem problema, depois costura aquele pedacinho ali que ela desmanchou, tá? Mas por isso a gente já faz esticando bem na frente e atrás, que daí assim vocês não tem que refazer aquela costura. Então eu fiz toda aquela minha circunferência, agora eu vou virar aquele revel pro lado de dentro.
que daí ele vai fazendo a limpezinha, ó, vai ficar aquele lado estampadinho pro lado de dentro. Ali vocês podem passar também para vincar bem o meio. Eu tô botando alfinete toda a volta para ficar bem marcadinho ali, para mim fazer o pesponto. Eu posso fazer esse pesponto aparente dos dois lados, eu prefiro quando faço esse revel, porque daí não corre o risco daquele revel ficar virando, né? Então eu gosto de fazer uma costura larguinha ali pra segurar bem todo aquele revel, né? Pra ele ficar bem firme e não ficar virando. Vocês podem fazer aquele pesponto que vai pegar só da costura e no revel, não vai pegar do lado de fora, pra quem não quer que fique aparente. Então, é gosto, gurias. Uma peça vocês podem fechar ela de várias formas. Tem vários tipos de acabamento que pode fazer numa peça. Eu tô mostrando ali uma forma mais fácil para vocês fazerem e que eu acho que fica mais bonito também, não corre o risco de ficar virando, tá? Quem quiser também pode entretelar essa parte do revel, botar uma entretela microponto lá, uma entretela fininha para ficar mais estruturadinha, mas não é o meu intuito ali, eu queria que ele ficasse bem levezinho mesmo, não queria que aquela gola ficasse mais estruturada, até porque essa viscose tem bastante caimento ali, mas é uma forma também de deixar mais fácil para vocês fazerem esse revel também, botar a entretela para ele ficar mais firmezinho, tá? Então agora eu tô fazendo o pesponto ali toda a volta. Eu tô indo pelo meu lado direito ali do avesso do tecido, cuidando bem naquela margem onde tá aquela overlock. Eu vou passar a minha agulha toda em cima daquela overlock ali. E ali que ele tava enrugando é que tava esticando pouco. Então sempre estica bem todo o tecido da frente e atrás para ele não enrugar. Então por isso que eu fui empurrando ele para ele já estourar ali no final para mim conseguir fazer aquela voltinha. Se já tirou da máquina, não tem problema, tira ele, desmancha aquele repuxado e depois faz aquele pedacinho. Mas a intenção do pesponto, né, é a gente fazer ele inteiro para não ficar emendinhas na gola, tá? Pronta a minha gola ali, agora eu vou dobrar para fazer a parte da minha bainha, tanto nas mangas quanto na parte de baixo. Como eu passei uma overlock, eu vou dobrar só o overlockzinho ali, que é meio centímetro, né, do tamanho da overlock ali. Vou dobrar só aquela overlockzinha pra dentro e vou fazendo toda aquela minha circunferência ali. Quem não quer que fique assim a overlock aparecendo do lado de dentro, na parte das mangas não pode fazer vira e revira, porque é mais curvado ali, tem aquele ângulo da cave do ombro, né? Então não vai conseguir. Então pode fazer da mesma forma que fez o degote, botar lá em cima do tecido e desenhar um revel para botar ele ali. Ou se não, só vira overlock e vai passando a costura bem no meio da overlock, tá? Eu queria ele com mais caimento ali nas mangas também, porque eu acho que deixar mais tecidos ali com o revel vai ficar mais estruturadinho. E na parte de baixo, como é reto, eu dobrei só a minha parte da overlock e fui costurando bem em cima da overlockzinha. Mas vocês podem fazer vira e revira também, pra virar aquela overlock e virar de novo escondendo aquela overlock pra quem não quer que fique aparecendo a overlock. E assim já tá pronta a minha blusa, gurias. Bem facinho esse modelinho. E assim finalizamos mais uma peça. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Costurando Fácil, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente o processo de como faz um detalhe numa peça. Tem tanto o nosso curso de corte e costura básico, de modelagem básica e da modelagem avançada também. Lá dentro também tem disponíveis as aulas gravadas e moldes novos toda semana. Então clique no link abaixo. E na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo.